Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está no ar mais um programa Ponto de Vista. Hoje a gente vai conversar com o jornalista guarulhense Aquiles Marchel, que é também Ah, fundador e editor-chefe do portal Pretessências. Aquiles, é um prazer receber você aqui. prazer é todo meu. Eu fico muito agradecido pelo convite. É sempre muito bom conversar com meus pares de profissão. Aquiles, você fundou o portal Pretessências no início deste ano, no início de 2024, mas já atua no jornalismo acho que há 5 anos. Antes da gente chegar um pouquinho nessas coisas mais recentes, eu queria que você contasse um pouco do início da sua trajetória. Como é que você decidiu ser jornalista? Desde sempre você já teve assim uma capacidade maior de escrever, já gostava de escrever? Como é que você se interessou? Eu sempre gostei muito de ler. Sempre fui muito apaixonado por ler desde que eu era criança, pequena. A minha mãe ela não tinha dinheiro para trazer os livros para casa, mas ela sempre trazia revista em quadrinhos dos Filhos de Patroas e tal. Eu palavra para mim sempre foi uma coisa muito mágica, né? Então, eu fui aprendendo a ler, aprendi a ler um pouco antes de entrar na escola. E assim que eu entrei na escola, já sabia ler um pouquinho e lógico que lá a gente aprendeu mais ainda. E a partir do momento que eu aprendi a ler, eu queria também escrever, porque eu era tão apaixonado pela formação de palavras que eu comecei a escrever. E aquilo eu fui levando para a vida. Eu escrevia poema, poesia, aí no ensino médio cartinhas e por aí vai. E foi quando eu decidi que, cara, eu preciso trabalhar com isso, ou ser escritor. E jornalismo, na verdade, não passava pela mente, porque para mim jornalismo era aquele da TV, né? Mas, sei lá, eu pensava em ser escritor, etc e tal. Até que eu ganhei uma bolsa e iniciei faculdade no ENIAC de Relações Públicas, né, em 2012. E não deu certo por vários fatores, mas não saía da minha cabeça que aquela era a minha profissão, eu tive certeza ali. E aí ganhei outra bolsa em 2015, 2016 e fiz na UNG, Universidade de Guarulhos, bolsista ProUni, 100%. E ali eu tive uma experiência maravilhosa, que lá tinha os estúdios, as estruturas, eu conheci profissionais maravilhosos, e ali eu comecei a trabalhar em redação por volta de 2018, 2019. Falei, é isso que eu quero fazer. E dali para frente comecei a minha trajetória como jornalista. Eu sabia que não queria mais voltar para nenhum tipo de outra atuação que não fosse jornalismo ou área da comunicação em geral, né? Você nasceu mesmo aqui em Guarulhos, cresceu, né? Você fez a UNG, mas você passou a infância inteira aqui. Não, eu nasci em São Nasceu em Paulo, São Paulo. capital, Casa Verde. Fiquei em São Bernardo, aí depois morava na Vila Maria, fui para São Bernardo do Campo, fiquei lá até 99 e cheguei em Guarulhos em 2000 e desde então virei guarulhense. Primeiro eu não gostava da cidade, mas a gente aprende a gostar, tô aqui há 25 anos já. Então me considero guarulhense, tudo que eu faço sempre falo sou de Guarulhos e tudo mais. Acaba sendo uma cidade que a gente adota na marra, ela também nos adota na marra, né? Você falou que começou no estágio ali na faculdade, entrar nessa área de jornalismo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você foi trilhando o seu caminho depois da faculdade. Você também tem uma presença muito grande em rede social, esse seu lado Sim. de influenciador digital. Isso foi surgindo junto com o jornalismo? Você já trabalhava com rede social antes? Como é que foi esse processo de unir as duas Surgiu, coisas? desculpa, surgiu um pouco antes porque em 2017 eu tive um quadro sério de transtorno de pânico, né? Fui diagnosticado com ansiedade generalizada e eu nunca fui tímido, na verdade, então eu tinha ali no Facebook, eu entrava em grupos voltados para ansiedade, eu queria entender o que eu tinha, não sabia ainda, e eu escrevia coisas que as pessoas gostavam, falavam, nossa, eu sinto isso e não sabia dizer, você diz, fala de jeito bem humorado. E aí eu fundei uma página, que eu acho que foi a página guarulhense mais curtida durante um bom tempo. Tinha 800 mil seguidores no Facebook, falando sobre ansiedade, essas coisas, as pessoas, tudo lá viralizava. Então tinha uma presença forte no Facebook, depois criei outra chamada Clonazepam, que era sobre política, também atingiu 100 mil seguidores. E, e aí os professores ficavam, e na época era só Facebook, os professores ficaram insistindo para fazer Instagram. Eu falava, não, Instagram não é minha praia, é só foto que o pessoal posta ali, eu não gosto de escrever e tal. E eles, mesmo, o jornalista tem que estar em todo lugar, e eu muito resistente. E aí eu comecei a estagiar na redação do Leia Já, que é um site que tem matriz aqui em Guarulhos, matriz no Recife e filial aqui em Guarulhos. E os professores, faz, porque aí o que você escreve, você posta, as pessoas acessam, etc e tal. Eu falei, beleza. Aí fiz o Instagram, comecei a escrever, sempre textão, mas as pessoas começaram a gostar, o meu perfil foi crescendo. E eu, como não sou tímido e sei que para jornalistas negros as portas não são sempre abertas, eu ficava lá nas DMs dos veículos, batendo e falando, eu escrevo, eu escrevo. E aí meus textos começaram a aparecer na mídia ninja,
site Mundo Negro, em páginas pretas, mídias independentes, sempre viralizando, né? Artistas começavam a me seguir, oxe, o que essa pessoa está fazendo aqui? Tipo, Zélia Duncan, Lázaro Ramos. E aí eu fui crescendo bem naturalmente, assim, não aspiro ser influenciador, nem me considero, sou jornalista mesmo, mas é muito legal saber que através das palavras as pessoas chegaram até mim e eu chego até as pessoas. E aí quando eu me formei, justamente por ficar batendo nas portas, eu consegui o primeiro emprego, fora o estágio, que foi no site Mundo Negro, que era um dos primeiros sites voltados para o público negro. E lá eu fiz muita coisa, eu levei o lance de escrever resenha de filme, de fazer entrevistas exclusivas, não só ficar replicando coisas dos grandes veículos, que é uma coisa que eu acredito na comunicação, é também ser criador, não só replicar. Aí daí pra frente passei pela mídia ninja, escrevi pra Folha, tem matéria no UOL, Trace Brasil, que é um site global, etc e tal. Então, sempre a coisa de não ser tímido, bater na porta e insistir foi galgando o meu caminho, né? E como é que surgiu essa ideia de criar o PT Essências, que é um portal que é focado em arte, cultura, entretenimento, né? Como é que você decidiu, teve essa ideia de trabalhar com essa área? Você falou que desde sempre gostou de quadrinhos, Sim, tal, tem bastante. bastante coisa também de cinema voltado assim, a quadrinhos. Sim. Isso já era uma especialidade sua dentro do jornalismo cultural? Sim, embora eu gostasse muito de falar de política, raça, gênero, o meu TCC foi sobre quadrinhos nacionais, me formei falando sobre os quadrinhos. Falei, eu quero falar disso, porque eu acho que o jornalismo cultural no Brasil, eu acho que ele está padecendo um pouco, né? Ele já foi mais forte, ocupava grandes páginas nos jornais impressos, o jornal impresso meio que está morrendo. Então, eu trabalhei no site Mundo Negro, Africanize, Mídia Ninja, e eu estava meio cansado, tinha algumas coisas que prendiam para a gente fazer as matérias, aquilo já estava meio me cansando, até que eu fui para Trace Brasil, que é um site muito forte na África e na França. Eles são meio que a Globo lá da África, e eles estavam com um projeto para crescer no Brasil. Então, o influenciador AD Júnior me chama, né? Ele fala, preciso de um jornalista e tal. Eu estava parado, estava até meio assim, tá difícil, né? Eu falei, claro, fiquei super feliz, nem perguntei o salário. Eu falei, claro que eu vou. E ali a gente fez um trabalho eu fiquei 1 ano na Trace Brasil, e a gente, sei lá, saiu de 90 mil seguidores para quase 300 mil. O Instagram saiu de 900 mil de alcance para 30 milhões de pessoas. Entrevistei muita gente legal, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Bakeshi do Blues, Mano Brown, Kelly J. Só que, tipo, mais uma vez, né, eu tenho um espírito um pouco combativo, eu tenho algumas convicções que eu não abro mão. Eu sei que a gente deve abrir concessões, só que tem coisas que eu não estava abrindo mão. E aí eu falei, não dá, eu acho que eu preciso realmente ter alguma coisa que é minha, que as minhas ideias estejam ali, e me cercar de pessoas que concordam comigo. Tive uma saída um pouco conturbada desse veículo, só que aí eu percebi que as coisas que eu escrevia estavam atingindo as pessoas, porque quando eu saí da Trace Brasil, muita gente parou de seguir a Trace Brasil e falou, não, eu sigo a Trace por causa de você e tal. E aí a atriz Thalma de Freitas, né, maravilhosa, criou um grupo falando, gente, vamos pro grupo que aquele está, deixa isso pra lá, etc e tal. E ela falou, faz o seu site, e ficou me incentivando. Eu tinha uma poupança que eu nunca consegui juntar dinheiro, dessa vez eu tinha conseguido, eu falei, eu vou gastar com isso. Boa. Minha namorada, Thalma de Freitas, a Astrid Fontinelli também incentivou. Muita gente falou, faz, a gente gosta do que você escreve. E eu fundei o Preto Essências para poder falar de cultura do jeito que eu acredito, falar dos artistas independentes, não só dar atenção para os grandões, mas também falar de quem está batalhando aí, falar de cinema, fazer crítica, mostrar que é possível um público negro, mas não só o público negro, mas a gente falar de cinema com responsabilidade, falar de artistas da música sem ser só por fofoca, falar de música efetivamente, tratar bem as assessorias, porque tem um lance muito assim que as assessoras sempre falam, nossa, por que os jornalistas são arrogantes? Por que eles não respondem? Eu acho que a minha boa relação com as assessorias também acabaram fazendo com que Preto Essências desse certo, porque elas começaram a me dar pauta mesmo, o veículo ainda sendo pequeno, justamente porque eu fomentei essa boa relação. É isso que eu ia te perguntar, nesses desafios também de você criar um portal novo, super recente, porque também tem esse processo de ter um acesso na indústria, né, como esses contatos que você já tinha nos outros veículos, você conseguiu manter. E hoje como é que essa questão também de anúncios, patrocínio, como é que está sendo esse desafio assim, de manter o site no ar? Olha, os anúncios e patrocínios ainda é uma coisa difícil, embora a gente tenha conseguido um alcance significativo, até porque comercial não é tanto o meu forte. Mas, no entanto, eu tive medo de, vou começar um site do zero,
vai ser difícil emplacar pautas, mas absolutamente eu contei com o apoio de todas as meninas das assessorias do Brasil inteiro, porque eu acho que nós da comunicação, o jornalista, o assessor, a gente é da mesma área e a gente deve se tratar com muito respeito. Eu passei por alguns veículos que eu recebia ordens para não falar com as assessoras, tipo, se responder assessor, eles montam em cima, que não sei o quê. E aquilo não era o que eu aprendi com os meus professores, né? E eu sempre tratei elas muito bem. Então, quando eu fui para um veículo novo, elas me trataram do mesmo jeito, assim como eu trato um artista que tem 300 seguidores e o que tem 1 milhão, do mesmo jeito quando eu vou escrever, com a mesma Você tem essa paixão. preocupação assim de tratar, lógico, o mais comercial, a arte mais comercial, a cultura mais comercial, mas também valorizar o artista independente, é uma preocupação que Sim. vocês têm? Para mim é essencial porque eu sempre digo que o mundo dá voltas. Às vezes o assessor te manda uma pauta do artista dele que tem 300 seguidores, está lançando o primeiro disco, e no outro dia ele está com a Ludmilla, com a Isa, ele vai falar, não, tem que ser para o Aquiles, porque e tal. Então a gente tem que tratar, além do mais, a comunicação, você deve saber bem, a gente mexe com o sonho das pessoas. Então acho que quando a pessoa te dá uma pauta, ou fala, eu queria lançar meu disco no seu site, ela está meio que dizendo, pô, eu tenho um sonho, você pode me ajudar? Eu acho que isso é muito importante. A gente já sabe que se a Isa lançar um disco, todos os jornais vão querer dar, é óbvio. Mas a gente sabe que se um artista daqui de Guarulhos quiser lançar um disco, vai ser muito difícil para ele. Então eu tento sempre dar o mesmo peso. A gente sabe que like é importante para chamar patrocínio, mas muitas vezes eu publico não pensando em like, engajamento. Eu publico porque eu ouvi aquele disco, eu gostei, e amanhã eu não sei, esse artista pode ser o maior do Brasil, né? E aí ele vai lembrar da gente também. E apesar desse pouco tempo assim que vocês estão no ar, né, no início do ano, já teve, agora vocês estão entre os finalistas do prêmio Mais Admirados Jornalistas Negros e Negros da Imprensa Brasileira, com o site e você também, né, como jornalista. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse tipo de prêmio, de ter esse reconhecimento, isso é algo que te dá mais vontade de crescer, serve como uma injeção de ânimo também para você? Como é que você vê isso? Sim, dá bastante. É uma coisa que eu acho muito importante é quando nossos pares reconhecem a gente, né? Quando a Letícia me convidou, eu fiquei muito feliz. Assim como às vezes chega aluno que fala, pô, tô fazendo TCC, posso entrevistar você? Eu fico muito feliz porque eu tive um histórico, como todo jovem negro de periferia, de trabalhar em telemarketing, trabalhar em mercado, essas coisas, subemprego. Então, eu reconheço muito que o lugar onde eu tô hoje é um lugar que muita gente admira que eu tenha chegado, né? As pessoas de onde eu moro falam, pô, legal, jornalista. Então, quando tipo, você fala, pô, Aquiles, eu vi você, tanto que eu nem sabia, alguém falou, parabéns por estar lá no prêmio dos jornalistas negros mais admirados. Onde você viu isso? Eu não vi. Alguém falou, eu estava assistindo Pluto TV e vi você entrevistando fulano. Aí eu, tá na TV isso, eu não sabia. Então eu fico muito feliz, né? Porque junto tem Diego Sarza lá do UOL, tem o Anderson do Jornal Empoderado, gente que você admirava quando estudava, e hoje você está meio que ao lado deles, então isso é muito, muito importante mesmo para continuar e não desanimar, né? Tá certo, Aquiles, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta conhecendo um pouco mais da história do jornalista guarulhense Aquiles Marchal. Sai daí que a gente volta com mais pontos de vista. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o jornalista guarulhense Aquiles Marchal. Aquiles, você falou um pouquinho dessa sua atuação em diferentes veículos, né? Você tem textos que foram publicados também no UOL, na Folha de São Paulo. E tem um texto seu específico na Folha, que acho que foi publicado há alguns anos, que você fala um pouquinho da presença dos jornalistas negros na mídia brasileira, né? E dessa ilusão também que a gente tem um pouco de representatividade quando você tem, assim, meia dúzia de pessoas, personalidades que estão em alta, aparecem, mas você tem uma grande massa que às vezes está ali disputando espaço numa mídia mais segmentada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pegando a sua experiência mesmo, como é que foi para você? Você falou que você atuou muito também nessas mídias mais segmentadas. Sim. E você também fala um pouco de falar de outros assuntos, né? Não ficar um jornalista, por ser negro, está restrito à pauta racial, embora você também vai falar sobre esses assuntos. Claro. Né? Eu acho que o jornalismo brasileiro ele ainda é muito branco e embranquecido. A gente vê com felicidade a ascensão de algumas pessoas que a gente admira muito, mas de Coutinho, tem o Diego Sarza no UOL, e a gente fica tipo, pô, legal, mas ainda é muito pouco, porque embora algumas pessoas pretas tenham atingido um espaço muito bacana num lugar como a Globo, por exemplo, como o UOL,
dentro das redações nós ainda somos uma minoria absoluta e isso se reflete nas pautas e como elas são tratadas, né? Inclusive, o meu texto crítico que eu fiz para a Folha de São Paulo foi justamente em resposta a um outro texto que um senhor escreveu lá defendendo uma tese de que existia racismo reverso. E aquilo gerou uma polêmica muito grande dentro do próprio jornal. E jornalistas da Folha, influenciadores falaram, meu, que absurdo. E aí eles me convidaram para escrever. E eu, tipo, em vez de combater o texto dele, eu mirei pro veículo e falei, se tivesse jornalistas pretos na redação, talvez vocês não tivessem publicado esse texto, né? E eu acho que a minha jornada como jornalista negro, além de bater fortemente em coisas políticas, sociais, raciais de gênero, é também trazer para o público que me segue, que são muitas pessoas pretas, algumas coisas que às vezes as pessoas acham que a gente não consome, igual falar de anime, falar de super-herói, falar de cinema, porque eu acho que a gente fala muito de dor, é difícil não falar, né? Pessoas LGBTQ, pessoas pretas, as mulheres também estão sempre tentando chamar atenção para as dores que a gente sente, isso é muito importante, eu não abro mão, mas a gente também gosta de lazer, a gente gosta de se divertir, a gente gosta de ir no cinema, então eu como jornalista preto, eu marco o espaço nesses territórios, indo para eventos na Warner, na Universal, etc, tal, fazendo as entrevistas dizendo, estamos aqui, a gente também fala de cultura, a gente fala de lazer, a gente vai estar no evento do Bob Esponja, a gente vai estar entrevistando a Fernanda Torres, e porque a gente pode e deve falar de tudo, só que, no entanto, ainda é muito difícil, né? A gente, como você mesma falou, a gente disputa um espaço muito segmentado nos veículos, nas mídias independentes, e nas mídias hegemônicas ainda é muito difícil entrar, porque quando a gente entra, eles querem que a gente fique falando sempre de uma coisa só, e tem os velhos medalhões ali já falando daqueles temas, e óbvio que eles não vão largar o osso, então meio que é uma luta, né? Mas eu acredito que nós jornalistas pretos, as mulheres, os LGBTQ, a gente precisa marcar presença também nos espaços que não são só estereotipados para a gente falar. A gente precisa falar dos nossos temas, mas falar de temas universais também. E o portal cumpre muito esse papel, né? Sim, o portal cumpre muito esse papel, que primeiro eu pensei em deixar bem nichado, só vou falar de coisas para pessoas pretas, de coisas para pessoas indígenas. Só que, eu também tenho isso. Nós assistimos filmes do The Rock, nós assistimos filmes da Scarlett Johansson, então nós consumimos essas coisas, né? Então vamos falar sim do cinema preto, do cinema africano, mas a gente também curte blockbuster, a gente também gosta de ver anime na Netflix, a gente também sabe falar sobre outros assuntos fora do nicho, né? Óbvio que eu dou uma preferência para um recorte de público, mas eu abro para tudo porque eu acho que até porque se eu for falar, por exemplo, só de cinema africano, a gente sabe que isso não rola nos cinemas brasileiros, é muito difícil. O próprio cinema nacional quase não rola. Então, a gente tem que falar também do que pode estar acontecendo na cidade de Guarulhos, onde alguém vai ver no meu site e vai lá no Shopping Internacional consumir. Então, acho que é importante a gente expandir. Você falou um pouquinho desse seu trabalho nas redes, né, que você não se considera exatamente um influenciador digital. Você tem bastante seguidores também. Eu tenho uma amiga que ela fala que eu sou inimigo dos influenciadores porque eu não quero ser. Ela, você é inimigo da classe. Eu falo, não sou influenciador, sou jornalista. Ela, sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação mesmo entre o jornalismo, influenciadores digitais, redes sociais, porque por mais que hoje a mídia não seja mais um monopólio das grandes empresas tradicionais de mídia, mas também não é exatamente tão democrática assim. O poder econômico conta muito, porque a gente consome de informação, tem muita desinformação, tem muito discurso de ódio. Queria que você falasse um pouquinho o que você espera assim, do futuro da comunicação, como é que você vê essa relação de jornalista com influenciador? Existe um conflito frio entre jornalistas e influenciadores, porque as marcas ainda preferem olhar números exorbitantes que nem sempre refletem na qualidade do público, né? Muitas vezes eu vou para eventos que seriam direcionados a princípio para jornalistas, para eventos cinematográficos e tal, e a gente vê muitos influenciadores que não produzem conteúdo voltado para aquele tema a quais as marcas ou o estúdio os convidou. A gente entende que, né, eles estão buscando dar visibilidade para aquilo, números realmente impressionam, mas eu acho que desvaloriza um pouquinho o trabalho de alguns jornalistas que acabam ficando de fora porque os convites são limitados.
Posso dar um exemplo do meu próprio perfil, que muitas vezes eu escrevo uma resenha de filme e, modéstia à parte, tem gente que vem e fala: meu, eu tava esperando sua resenha para poder ver o filme. Ou às vezes eu não escrevo e a pessoa: você não vai falar de tal filme? Ou eu falo de uma música, a pessoa: pô, vou ouvir esse álbum. Ou, nossa, eu não conhecia, vou ouvir. E eu tenho amigos também que têm poucos seguidores, mas tem uma comunidade muito fiel em volta. Eu sempre falo isso, comunidade fiel. E tem influenciadores com milhões de seguidores e que é um público um pouco pasteurizado, eles estão ali, passam, estão rolando feed, não é uma atenção especial que eles dão para aquele conteúdo. E eu acho que a bolha de influenciadores, uma hora ela vai estourar. Não sei se tão cedo, mas algumas marcas já estão percebendo que às vezes um micro-influenciador que tem um engajamento legal, um público fiel, ele consegue reverter o público para aquela marca, reverter o público para aquele programa, para aquele artista, de forma mais efetiva do que o que tem 1 milhão de seguidores, está sempre lá postando selfie, ostentando, e o público dele também não está muito ligando para isso, né? Então, eu acho que é um conflito complicado de mediar, porque eu defendo muito a nossa profissão. Eu sou apaixonado por jornalismo, comunicação, e até o termo influenciador eu sempre me questiono, influenciando o que exatamente, né? Eu acho que influenciador tinha que sempre influenciar para coisas boas, bacanas, e eu não estou dizendo que a gente não gosta de bobeira. Bobeira é importante. Mas dentro eu acho... do consumo também. Exatamente, mas dentro do... Alguns, tipo... Pô, uma marca vai lá patrocinar uma pessoa que está fazendo propaganda de jogo do Tigrinho, sabendo que várias famílias estão aí se endividando por causa do jogo do Tigrinho. E tem um micro-influenciador super bacana, que tá ali falando de coisas importantes, de música, de política, só que você não vai patrocinar ele porque às vezes ele tem um posicionamento político mais claro e a marca fala: não, essa pessoa vai causar polêmica. Só que a gente tá a vida é política, né? Eu acho que as marcas tendem a buscar influenciadores mais distantes de posicionamento político claro, e jornalista acaba tendo um posicionamento político claro, ele sendo jornalista influenciador ou não, mas acho que uma hora a bolha vai estourar e a nossa profissão volta a ser valorizada. Mas você comentava também dos seus professores que na faculdade falam: faz Instagram e tal. Hoje em dia, para sobreviver, o jornalista também tem que ser um pouco influenciador, você vê assim, porque antes a gente tinha essa ideia de que a notícia é protagonista, você precisa ser um pouco mais impessoal. Hoje o jornalista precisa também compartilhar um pouco de si próprio. Precisa. Na verdade, eu falo isso para todo mundo. Hoje em dia eu sou um pregador muito ferrenho de que faça o Instagram. Eu tinha uma amiga nutricionista e ela, pô, eu trabalho, ela trabalha na saúde pública, mas ela queria mais clientes particulares. Eu, Instagram, seu Instagram tá parado. Ela, mas eu não gosto, dá trabalho. E eu sei que é muito chato você, tipo, ser um médico tem que ser influenciador, ser nutricionista tem que ser influenciador. Mas ela investiu, eu dei uns toques e hoje em dia ela tá super feliz. Eu acho que é impossível hoje você ser jornalista, por exemplo, não ser meio influenciador, porque eu acho que a profissão por si só já eram os pré-influenciadores, né? E você precisa ter as suas ideias expostas de alguma forma e até se você quiser se inserir no mercado de trabalho. Eu acho que se eu não tivesse investido no Instagram para escrever, eu não estaria trabalhando hoje, porque seria muito difícil simplesmente mandar um currículo e dizer que eu me formei. Hoje em dia as pessoas vão lá no seu Instagram e falam: cara, do que esse cara está falando e como ele fala e como o público dele reage. Eu acho, então, o jornalista ele meio que precisa também assumir, ainda que a contragosto, o papel de influenciador, entender que na sociedade a imagem dele é muito importante, o que ele escreve pode ser muito poderoso e que hoje o Instagram é a principal ferramenta, né? E agora falando um pouquinho assim de Guarulhos, acho que não sei se você chegou a atuar como jornalista aqui na cidade, se você tem contato com o cenário de comunicação, como é que você vê? Porque é muito comum a gente ouvir também que até a proximidade com São Paulo acaba ofuscando um pouco Guarulhos, a gente não tem uma TV aberta, não tem um grande veículo de comunicação. Como é que você vê? Você chegou a atuar aqui? Não, eu atuei aqui no estágio, né, que foi no site Leia Já, só que a matriz é em Recife, e acabava que as pautas eram mais nacionais do que da cidade. Eu acho um grande desperdício, assim, monumental, Guarulhos não ter uma TV aberta, Guarulhos não ter um jornal impresso de qualidade, e de fato, nós sermos meio que cidades irmãs de São Paulo, faz com que a gente se vire muito para lá. Mas inclusive eu até estava discutindo no coletivo do qual faço parte, né, onde a gente fomenta a cultura, a nossa casa, psicoterapia, a gente ajudou
Sabia que você era da nossa casa também. Tem bastante convidado que vem. Ah, sim. Inclusive a gente vai levar lá o Pedro Cardoso esse mês. Consegui falar com o Pedro, ele vai vir aqui. E a ideia, eu estou também usando esses meus contatos para tentar trazer gente com nome forte para as pessoas olharem aqui para Guarulhos, né? E o Pedro Cardoso, né, o vulgo Agostinho Carrara, ele tá aqui em São Paulo e eu falei, vem para Guarulhos, tal, porque ele admira meu trabalho, aí eu explorei isso um pouco. Mas eu acho que, então, eu não trabalhei aqui e eu quis. Eu procurei algumas mídias guarulhenses que têm os Instagrams, mas eu fiquei muito decepcionado e eu acho que Guarulhos não tem um jornal de qualidade nenhum. Nenhuma das páginas do Instagram elas têm qualidade jornalística, pelo menos não a que eu almejo. Inclusive, eu entrando em contato, acabei entrando em atrito com algumas dessas páginas, né, que eu não vou citar o nome, justamente porque eu acho que não existe jornalismo imparcial. A gente, querendo ou não, quando a gente escolhe uma pauta, a gente toma partido. Mas eu acho que jornalismo é ouvir todas as partes e trazer uma notícia bem embasada, bem escrita. Eu acho que quando você começa a fazer assessoria, você tem que deixar claro que está fazendo assessoria e não jornalismo. Eu acho que as mídias guarulhenses, elas fazem assessoria de imprensa para certos nomes estabelecidos aqui na cidade, que tem força política e influência, só que elas se travestem de jornalismo. Então eu não acho que Guarulhos tem jornal. Eu queria muito fundar um jornal aqui em Guarulhos, se eu conseguir fazer com que o Pretessências... eu tenho o maior orgulho quando a pessoa fala, Pretessências é de Guarulhos, eu falo, é de Guarulhos. Mas ainda as nossas pautas estão voltadas meio que pro geral. Eu quero muito, se o Pretessências ficar financeiramente estável, abrir um jornal em Guarulhos, porque eu acho que Guarulhos é carente de falar da cidade para a cidade com honestidade. Eu acho que falta honestidade nos veículos daqui, infelizmente. Nosso tempo está acabando. Aí eu queria uns minutinhos finais para você falar, não sei se você tem próximos projetos, imagino que agora você vai focar bastante no Pretessências, né? Mas se você tiver de novidade aí para os próximos meses, para 2025, também convidar as pessoas a conhecerem o Pretessências, as suas redes sociais, pode deixar um recadinho. O pretessências.com.br, né? Ele nasceu dessa vontade que eu explicitei aqui de falar sobre cultura, sobre cinema, música em geral, falar sobre política também. E os próximos projetos são, a gente vai fazer na nossa casa, Arte Terapias, um sarau, junto com o ator Pedro Cardoso, o escritor Wesley Barbosa. A gente vai falar sobre literatura marginal, literatura independente. Depois o Pretessências também vai ajudar a veicular uma jam de artistas independentes daqui de Guarulhos, e que pela primeira vez a gente abriu para que artistas de São Paulo também venham, porque a gente quer expandir, a gente quer mostrar que Guarulhos produz coisas que podem ser referência para a capital. A gente não quer ficar só dependente sempre de São Paulo para mostrar nossas coisas. E no ano que vem, espero que o Pretessências consiga os patrocínios que a gente já está aí em conversas. E a partir do Pretessências eu quero muito fazer com que as pessoas enxerguem mais Guarulhos não apenas como uma cidade satélite onde as pessoas passam pelo aeroporto, mas como um polo onde elas possam parar, possam consumir cultura aqui. E Pretessências crescendo, eu quero montar uma equipe cheia de pretinhos e pretinhas e mulheres, LGBTQ, jornalistas que amam comunicação, porque eu acho que a ideia é justamente acolher essas pessoas que com certeza não vão ter espaço nas mídias hegemônicas. É isso. Obrigada, Aquiles. É um prazer ter você. Eu que agradeço o convite de verdade. Obrigada, viu? Tá bom? Esse foi o nosso ponto de vista de hoje com o jornalista guarulhense Aquiles Marchel. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.